Nesse vídeo eu vou te ensinar 10 tipos de questões que sempre caem em linguagens e são razoavelmente fáceis. E não é um vídeo para te estressar, eu já vou te dar a resposta, eu vou te ensinar exatamente o que você tem que fazer na prova para acertar essas questões e com um pouco de sorte as 10 caem e você já tem uma nota maior garantida. E antes de ir para a primeira questão clássica, duas dicas essenciais para você ter o melhor resultado possível e dois avisos. Primeira dica essencial: você sempre vai ler a pergunta antes de ler o texto da questão. No Enem vem um texto, depois a pergunta, depois as alternativas. Não tem nenhum cenário que é melhor você começar pelo texto. Você sempre quer ler a pergunta antes, para quando você for ler o texto, já ser uma leitura direcionada. Dessa forma, você não precisa ler mais de uma vez o texto e tem maior chance de acertar sem perder tempo a questão. E a segunda dica essencial tem a ver com o tempo, com a estratégia de prova, e é o seguinte: você não quer demorar tempo demais em apenas uma questão. Não fica pensando muito. Deixa essas questões mais complexas, que você quer ficar pensando em qual que é a alternativa correta, para o final da prova. Se você, no começo da prova, perder muito tempo em apenas uma questão, no final você vai ter menos tempo para fazer as restantes. Então você quer fazer antes as questões mais rápidas. Chegou numa questão, está muito enrolado, está pensando demais, pula e deixa para o final. Então tirei isso da frente, vamos para os dois avisos. Esse vídeo aqui vai tentar te dar alguns pontos mais garantidos na prova, ele te ajuda a chegar lá nos 35 acertos, considerando que você acerta as questões de língua estrangeira. Não são questões complexas, não é um vídeo que vai te fazer chegar nos 45, é um vídeo que vai facilitar muito para que você ganhe tempo e acerte as questões mais fáceis. Se você está procurando algo mais complexo, porque você já está perto dos 35, tem um vídeo meu que é feito para aprofundar em tudo em 20 minutos. É meio que uma revisão geral de assuntos que não ensinam nas escolas, mas que é a cara da prova do Enem, que é bem diferente do que te ensinam. Então eu vou deixar na descrição esse vídeo avançado. Esse vídeo é até meio arrogante, eu falo no começo do vídeo assim, eu fiz no ano passado. Esse é o melhor vídeo de linguagens já feito. E eu ainda acredito nisso, e você vai ver nos comentários que muita gente também acreditou nisso depois que viu o vídeo. Então, se você é uma pessoa que sempre trava nos 35, 36 acertos, dá uma olhada naquele vídeo, vai valer a pena. Se você não gostar, você desinscreve do canal, deixa de me seguir, mas eu garanto que vale a pena, é algo que você nunca viu antes e vai te ajudar na prova. Então beleza, vamos para o segundo aviso e aí eu já vou para a primeira questão clássica. Segundo aviso é: já eu vou começar o cronograma de 2026, cronograma Enem, monstro. Eu ainda vou continuar nessa temática de monstro porque ficou muito bom para a metacognição. Você tem que enfrentar tantos monstros para passar no Enem, isso funciona bem. Só que o próximo cronograma vai ser bem melhor que o anterior por alguns motivos. Primeiro, quando você chegar ao cronograma, você vai ter acesso a todos os resumos de todos os monstros já junto com o cronograma. Também vou colocar todas as dicas do meu livro, 250 Macetes Enem, e ainda vou fazer um roteirinho para cada monstro de como você estuda ele. Então vai ser bem facilitado o seu estudo, é meio que um cronograma que conta mais que um curso. E aí, para esse cronograma, eu vou começar uma pré-venda em breve, ainda nesse mês, ou seja, você pode comprar antes de receber o material. O material você vai receber de janeiro até os primeiros meses do ano, vão ser vários materiais que eu vou enviando aos poucos. Quem comprar agora vai ter um desconto muito maior, vai ser o maior desconto, só que você não recebe material ainda. Então você vai ter um super desconto, porque esse material vai ser mais completo, um pouco mais caro, mas você tem que esperar para receber o material. Se você deixar para adquirir o material lá em janeiro, que eu vou lançar a primeira parte do material, vai ser bem mais caro. Então se você tem algum interesse, eu vou deixar um link na descrição de um grupo de WhatsApp para quem quer já garantir o material pelo melhor valor possível. Então beleza, tirei isso da frente, vamos para a primeira questão clássica, e essa vai ser a mais dificilzinho delas, que é a única que exige que você decore alguma coisa. Todas as outras, basta você entender o que eu vou te falar nesse vídeo, tá? Essa é uma questão que sempre cai, e é uma questão do seguinte tipo: vai ter um texto e uma pergunta. Qual que é a função da linguagem predominante nesse texto? E aí eu vou colocar uma tabela aqui nesse vídeo para simplificar o seu entendimento e para você tentar decorar o que é mais importante. Mas é o seguinte, são 6 funções da linguagem que você precisa saber. Uma delas quase nunca cai, então eu vou pular ela, que é a fática, mas você pode olhar na tabelinha. Tem 3 funções que caem mais que as outras e 2 que você precisa saber mais ou menos para responder. Então, vamos tirar da frente as 2 mais fáceis. Tem uma função da linguagem que chama poética, que é uma função que o mais valorizado no texto, que você precisa dizer qual que é a função, é a estética e a forma. Então é muito comum em poemas, por exemplo, o foco dela
é como foi escrita aquela mensagem, quão bela é aquela mensagem, é o foco no formato. Então, se você olhar e é um poeminha, se você olhar e é um monte de palavra solta, espalhada, se você olhar e mistura desenho com palavras, você já pensa na função poética. Não tem tanto a ver com o assunto, nem como é falado esse assunto, tem a ver com o formato de como esse assunto é exposto. Segunda, muito fácil, função metalinguística. Função metalinguística é quando um texto fala sobre a arte de fazer aquele próprio texto. Então pode ser, por exemplo, uma carta sobre escrever cartas, um livro sobre escrever livros, um vídeo sobre como fazer um vídeo. Isso é metalinguístico. Então beleza. Duas que a gente tirou da frente. A poética tem a ver com a estética, com a forma. Metalinguístico tem a ver com falar sobre aquilo que está sendo usado para falar. Então vamos para as três mais importantes e que mais caem. Tem a função emotiva ou expressiva, é a mesma função, e o foco daquela mensagem é na pessoa que está falando naquela mensagem. O foco é no autor. Então é uma função, você vai ter palavras como eu. Então você fala assim, eu sinto isso, essa é a minha emoção. É mais subjetivo, porque tem a ver com a opinião da pessoa, com o que ela está sentindo. Então, se um texto tem muita coisa em primeira pessoa, essa é a função da linguagem que você tem que pensar. A segunda mais importante é a denotativa ou referencial, e o foco é em algo. Então é uma mensagem que está falando sobre outra pessoa, que está falando sobre um objeto, que está falando sobre ciência. Então é um texto por natureza mais descritivo, está descrevendo algo, alguém, algum objeto, eventualmente é até um texto científico. Pode ser uma revista de carros, falando sobre carro, pode ser uma revista de esportes, falando sobre algum time. Então o foco é sempre algo externo ao autor e a quem está lendo. É sobre algum assunto. Então é nessa função que predomina a terceira pessoa. Você vai falar sobre ele ou sobre aquilo. E aí a gente vai para a última função, que é muito importante. Essa provavelmente é a que mais cai no Enem, que é a função conativa apelativa. Essa função tem a ver com quem está lendo. Então não tem a ver com a pessoa que está escrevendo, não tem a ver com um assunto externo à conversa, é uma mensagem para quem está lendo. Então, é um texto que vai tentar convencer o leitor a fazer algo. E esse algo pode ser uma conscientização social, algo que você tem que fazer para prevenir dengue, algo que você tem que fazer para não ter acidentes de carro, mas pode ser uma tentativa de venda de um produto. Compre tal coisa. Nessa função, o que é muito comum você encontrar é verbo imperativo. Então, é verbo ordenando algo, é faça, leia, vá atrás disso. O foco é quem está lendo. O texto é direcionado para quem está lendo. Então, essa função é quase sempre a predominante em propagandas, textos publicitários e campanhas do governo. Então, essa é a primeira questão clássica. Quase todo ano cai qual que é a função predominante de tal texto. Provavelmente vai ter uma questão assim no seu Enem. E aí o problema vem quando parece ter mais de uma função, você tem que achar a predominante. Então o que você vai fazer? Se parece que tem mais de uma função, você vai contar quantos elementos dentro daquele texto você acha que apontam para uma ou outra função. A que tiver maior número, você considera a predominante. Então esse é o primeiro tipo de questão clássica, fechamos. Isso é o mais difícil do que eu vou falar no vídeo. Todo o resto você não precisa decorar nada, você só precisa entender o que eu tô falando. Então esse é o trecho mais complicado, agora vai ficar mais leve. Então vamos para a questão clássica número 2. Questões de humor, de charge, de quadrinhos e eventualmente de outros gêneros textuais, mas sempre relacionado ao humor. Para o Enem, o que é o humor? Quando ele fizer uma pergunta relacionada ao humor. O humor, para o Enem, é a quebra de expectativa. E aí você deve estar se perguntando o que é essa quebra de expectativa, e é simples. Todo texto, o autor vai construir algo durante o texto para te levar a acreditar que vai ter certo desfecho. No caso do humor, ele vai fazer exatamente isso, só que colocar um desfecho que não é o esperado. E isso se apresenta de várias formas. Vai ter um personagem que espera-se dele que ele seja extremamente honesto, aí você vai ver que ele não é nem um pouco honesto no último quadrinho da charge, ou, por exemplo, vão colocar um personagem super humilde, que você espera que não tenha nada, e você descobre no final que ele tem tudo, ou vai esperar que aconteça alguma ação específica e acontece o inverso dessa ação.
Então ele vai quebrar a sua expectativa. Se ele quebrar a sua expectativa, você considera que aquele texto teve humor. Então, o segundo tipo de questão clássica é bem simples. Humor igual a quebra de expectativa, não importa como foi feita essa quebra de expectativa. E aí vamos para o nosso terceiro tipo de questão, terceira questão clássica, que tem a ver com gêneros textuais. Nesse tipo de questão, você pode seguir sua intuição. Um gênero textual é um tipo qualquer de texto, é uma carta, é um anúncio publicitário, é um livro, é um romance e eventualmente até formatos mais modernos, uma troca de mensagens, um fórum online, um vídeo no YouTube. Isso são gêneros diferentes. Para você identificar o gênero, você pode seguir sua intuição. Como que se parece uma carta? Como que se parece um tweet? Como que se parece uma troca de mensagens no WhatsApp? Você pode seguir sua intuição. Como que vão ser as questões no Enem relacionadas a isso? Elas vão colocar gêneros misturados e você tem que identificar por que um gênero é aquele gênero e por que tem elementos naquele texto que fogem daquele gênero. E a resposta correta nesse tipo de questão vai ser justamente aquela alternativa, que está falando, ó, esse gênero é esse por causa disso. Esse gênero é esse, mas tem os elementos de outro gênero. Então aqui sendo mais específico. Uma mensagem de WhatsApp, e aí você pode considerar uma mensagem um gênero textual, é algo bem curto, bem rápido e que dura pouco tempo. A mensagem só é meio válida para aquele instante. 2 dias depois já não é tão útil. E isso é uma característica meio marcante dos gêneros contemporâneos. Então é a mesma coisa para um Instagram, para uma foto postada. Você vê por um dia, depois você não vê mais. Por um Reels, por um Shorts de YouTube, por um TikTok. É algo curto, é algo rápido, é algo que some. E aí você pode, por exemplo, tentar misturar esse gênero com o romance, que é uma coisa longa, que é uma coisa que dura para sempre, que você pode comprar um livro para sempre. E aí então você, por exemplo, escreve uma história numa mensagem de WhatsApp. Você está misturando gêneros. E aí ele pode te fazer 2 perguntas diferentes. Por que aquela mensagem se parece um gênero contemporâneo, como uma mensagem, como um post qualquer, e aí você vai ter nas alternativas. É efêmero, é superficial. Ou ele pode falar por que aquela mensagem foge de um gênero contemporâneo. Aí você vai falar, porque um texto é para durar mais tempo, é para ser perene. E aí você pode falar que uma narrativa é feito para ser algo mais duradouro, mais comprido, mais complexo. Então ele pode te perguntar as 2 coisas. Ele vai te dar um texto qualquer, ele vai ter um gênero mais predominante, mas ele vai colocar elementos de outro gênero. E a pergunta vai ser, por que ele se parece com um gênero ou por que ele tem elementos que não se parecem desse gênero. E aí você pode seguir sua intuição, mas você tem que tentar identificar qual que são os elementos que fogem da regra. E aqui também é válido o que eu falei na segunda questão clássica. Você pode quebrar a expectativa justamente fazendo isso. Você começa com um gênero e aí começa a ter elementos de outro gênero. Isso é inesperado, é uma quebra de expectativa e pode ter humor também. Então esse foi o terceiro tipo de questão clássica. Vamos para o quarto tipo de questão clássica, que cai ano sim, ano não, que é diferenciando realismo de romantismo. E eu penso de uma forma que nunca me falhou, que eu vou ensinar agora, que vai ajudar bastante vocês. No romantismo, os personagens são idealizados. Então eles são perfeitamente do bem ou perfeitamente do mal. Lembra muito aqueles filmes mais antigos da Disney, tipo A Bela Adormecida. A donzela é perfeita, é bela, nunca fez nada de errado na vida. O príncipe é perfeito, é rico, vai salvar a princesa. E eles são personagens planos. O que isso quer dizer? Não tem profundidade, não tem um pensamento mais complexo. É muito raso. Ela quer ser salva, ele quer salvar ela, e não tem nenhuma contradição. Às vezes até tem algum tipo de sofrimento e angústia, mas quase sempre é relacionado ao amor, não é relacionado às mazelas da vida. Não é nada realista, é tudo idealizado. Já no realismo, você pode ter heróis com defeitos e vilões com coisas boas. Os personagens são mais complexos, um pouco mais que o romantismo. Eles não são personagens planos, eles são personagens esféricos, eles têm uma profundidade psicológica. Eles têm contradição, como a gente tem contradição. A gente não é 100% bom, a gente não é 100% mal, e a gente tem um monte de questão a ser resolvida. A gente tem traumas, a gente tem o nosso passado.
Isso não tem no romantismo. O romantismo que conta é aquilo lá que está acontecendo. No realismo tem um pensamento dos personagens em relação ao que está acontecendo e eles não são perfeitos. Mesmo os personagens do bem têm coisas do mal e personagens do mal às vezes fazem coisas boas. Não tem um pensamento maligno. Não é aquele vilão de Disney e o herói não é aquele herói de Disney. Tem algumas exceções? Existem alguns livros de transição, da passagem do romantismo para o realismo, que tem alguns anti-heróis, ou seja, os heróis têm alguns defeitos, mas esses personagens continuam sendo muito rasos, não tem uma exploração desses defeitos. Então é, por exemplo, um herói mais malandro, mas não tem profundidade psicológica. Isso é mais do realismo. E o realismo vai te mostrar a parte feia, as desgraças, as doenças, a pobreza, a miséria. Os cenários do romantismo também são idealizados, enquanto no realismo tende a se aproximar da vida. Por isso que é realismo, tende a ser real. Então é isso. Só para fazer um ponto a mais aqui, tem o naturalismo também, que seria um realismo exacerbado. Você vai ter a animalização dos personagens, você vai ter uma coisa mais gore, mais grotesca. Mas de modo geral, se você está lendo algo que lembra aqueles filmes antigos da Disney com personagens perfeitos, personagens rasos, você vai para romantismo. Se for uma coisa mais complexa, personagens contraditórios, personagens com vários problemas sociais, você vai para realismo. Então beleza. Vamos para a nossa quinta questão clássica aqui, e tem a ver com autores famosos, e tem alguns autores brasileiros que são muito comuns no Enem e prontamente reconhecíveis. Você sempre tem que ter uma pulga atrás da orelha para elementos específicos que esses autores gostam. Mais especificamente aqui, eu vou falar de Machado de Assis, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Machado de Assis adora figuras de linguagem, então tudo que você está lendo do Machado de Assis, você tem que pensar que talvez não seja literal. Ele adora figuras de linguagem, mais especificamente metáforas e ironia. Tem até um termo na literatura que é legal você conhecer, que chama ironia machadiana, porque é muito comum, muito recorrente. Então se você ler um textinho do Machado de Assis, dá uma pensada se aquilo não é irônico. Então essa é uma marca do Machado de Assis. Se perguntar o que tem de elemento no texto, você já cogita metáforas e ironias, você dá uma olhada nas alternativas. Não é necessariamente o certo, mas tem uma probabilidade alta. Clarice Lispector, você já vai pensar em discurso indireto livre e fluxo de consciência. Fazendo uma micro-revisão aqui, discurso direto é quando tem no texto assim, fulano falou, dois pontos, travessão e o que fulano falou. Então vai ser algo do tipo, e João falou, dois pontos, eu sou um grande jogador de futebol. Já no discurso indireto, o texto vai estar assim, e João falou que era um grande jogador de futebol. Não vai ter esses marcadores e não vai ser a pessoa falando. Discurso indireto livre é quando isso meio que se mistura. Parece que o personagem está pensando, e você fala, fulano começou a pensar isso, e do nada, sem nenhum marcador, muda para como se ele estivesse falando. Então é algo do tipo, e João começou a pensar em como era um bom jogador, e eu faço muitos gols, e amanhã eu vou marcar um monte de gols e vou jogar muito bem. Então mistura um pouco a terceira pessoa e a primeira pessoa. E dependendo do caso, se começa a viajar demais, você pode chamar de fluxo de consciência, que é como se estivesse despejando um monte de pensamento no texto, mas sem necessariamente usar um marcador. Ele pensou dois pontos. Ele simplesmente começa a pensar no meio de uma narrativa. E a Clarice Lispector é famosa por usar esses dois recursos, que dependendo do caso é o mesmo recurso. Então se você viu um textinho da Clarice Lispector, já pensa nessas coisas que eu te falei. Misturar a primeira pessoa com terceira pessoa, despejar pensamentos no texto, isso é uma técnica que ela gosta muito. E aí a gente vai para Guimarães Rosa, que é um cara que é reconhecido por usar muitas variantes linguísticas, que é um tema recorrente no Enem, e neologismos. Então ele usa muito linguagens e idiomas específicos de uma região. Então você pode ler um texto e não reconhecer, não quer dizer que aquilo está errado ou que tem um desvio gramatical, só quer dizer que são as palavras e o jeito de falar de determinada região. E a gente pode chamar de variante linguística ou a gente pode chamar de regionalismo. Às vezes também é um dialeto diferente para a classe social. E ele gosta muito de trabalhar com isso, variantes linguísticas. E ele também gosta de neologismos, que são palavras inventadas. Então ele cria uma palavra do nada, que não existia, para deixar o texto dele mais poético, para ficar mais interessante a leitura. Ele também é reconhecido por isso. Então se aparecer um textinho dele, você vai pensar nessas duas vertentes aí, variante linguística e neologismo. Então esse é o
Quinto tipo de questão clássica aí, que é reconhecer elementos comuns de certos autores, e você pode ganhar muito tempo e aumenta a probabilidade de acertar. Vamos aí para o nosso sexto tipo de questão, que tem a ver com questões de artes. No Enem costuma cair entre 4 e 6 questões de artes, e tem dois tipos fundamentais. Um tipo de questão mais conceitual em relação ao que é arte, e um tipo para você reconhecer algum movimento artístico ou algum elemento desse movimento artístico. Esse segundo tipo de questão, você tem que ver um vídeo sobre história da arte, ver algumas pinturas dos movimentos artísticos e ver os componentes, quais são as características, para ser capaz de responder. Agora, o primeiro tipo, que é conceitual, é um pouco mais simples. Eu tenho um vídeo aqui mais completo sobre a parte conceitual de artes, vou deixar na descrição, mas o que você tem que entender é que o que é artes é muito relativo. E aí, o que eu quero dizer com isso? No limite, para o Enem, artes pode ser qualquer coisa. Se você pegar a definição mais abrangente de arte, vai estar escrito algo como manifestação humana criativa. Qualquer tipo de manifestação humana criativa, você pode considerar algo artístico, você pode considerar arte. No Enem, como que vai cair questão conceitual? Ele vai te dar um textinho e vai perguntar, do ponto de vista do autor daquele texto, o que é arte. E aí pode ser algo totalmente abrangente, como que eu te falei, ou algo muito específico. E você vai ter que descobrir pelo texto se é um ou outro. E aí o segredo é justamente você não vir com uma definição fechada sua do que é arte. Que é o que eu tô te falando. Pode ser muito específico, pode ser muito abrangente. Então é tentar identificar pelo texto, não pelo que você sabe previamente. Então, um modelo mais clássico artístico é, por exemplo, uma pintura, uma escultura. Eventualmente a gente chama o cinema de sétima arte. Quando você chama o cinema de sétima arte, você está falando que existe o cinema e mais 6 tipos de arte. Esse é um modelo mais clássico, muito específico. Mas hoje em dia a gente considera um monte de coisa arte. A gente considera grafite arte, a gente considera tatuagens arte, a gente considera às vezes até um post no Instagram arte, a gente considera um vídeo mais bem feito no YouTube artes, a gente considera uma instalação, um lugar que você vai, que é todo arrumado, decorado arte. Então, no limite, pode ser qualquer coisa, é o que eu falei, pode ser uma manifestação criativa. Então, você vai ter que ler o texto e identificar. É algo que é mais específico? É algo que é mais duradouro? É algo que é feito puramente pela estética? Ou é algo totalmente abrangente? É algo que pode sumir em alguns dias? É algo que é feito com uma intenção social, não pela estética? Então você tem que ficar com a mente aberta, ler o texto e ir atrás do que o autor está te dizendo e não o que você considera arte. Então vamos lá para o nosso sétimo tipo de questão, para você garantir mais um ponto aí. E aí esse tipo é o terror de todo mundo, que é interpretação de poemas e música, que é relativamente subjetivo, mas tem um macete aí para te ajudar, que torna as coisas muito mais fáceis e aumenta muito a probabilidade de você acertar. Um poema, música também é um assunto que cai muito no Enem, pode cair aí entre 3 e 5 questões, somando com artes já quase 10 questões no Enem, é muita coisa. E tem uns jeitos menos subjetivos de avaliar poema, só que são muito mais complexos e demorados, exigem muito estudo, eu não vou tocar neles. Tem um macetezinho que ajuda muito, que é o seguinte: você vai pegar no poema ou na música alguns versinhos que juntos formam uma frase. E você vai reescrever esses versinhos para que essa frase faça sentido. Porque em poema e música é muito comum a gente não usar a ordem direta. A ordem direta é quando a gente coloca assim, ó, sujeito, verbo e objeto. Então é eu vou jogar futebol. Num poema pode estar assim, futebol jogar eu, é muito comum, porque eles vão reordenar as palavras para que tenha uma rima no final, para que fique bonito no poema. A preocupação estética é grande, não tanto a preocupação da pessoa entender. Fora isso, tem muita figura de linguagem. Então você pega, reescreve alguns versinhos numa ordem que faça sentido, numa frase coerente, para tentar entender do que é falado. E lembra que também tem muita metáfora, nem sempre aquelas palavras são literais. Isso já ajuda você a resolver boa parte das questões de análise poema e música. Eu vou deixar na descrição um vídeo um pouco mais completo sobre análise de poema, mas assim, só se você estiver muito querendo saber mais, não tá te estressando isso. O foco é mais nas dicas que eu tô dando agora, porque se você vai para esses vídeos um pouco mais complexos, você pode ficar mais nervoso. Mas se você quiser, eu vou deixar na descrição de qualquer forma. Vamos para o próximo tipo de questão, nosso oitavo tipo de questão clássica. E agora vai ficar bem rápido, eu vou passar bem por cima. Questões sobre preconceito e violência linguística. Para o Enem, você tem que ter em mente que o falar correto não é necessariamente o falar
formal. Tem vários jeitos de se falar, alguns mais formais e outros não. Mas você nunca deve assumir que um jeito de falar é inferior a outro. Para o Enem, o importante na fala é a comunicação, é uma pessoa conseguir transmitir uma mensagem. E você não precisa, para transmitir uma mensagem, a gramática é impecável. A gramática é impecável em documentos oficiais, num contexto mais acadêmico, num contexto mais formal. Mas isso não torna o falar gramaticalmente correto superior a qualquer outro tipo de falar. Porque se você assumir isso, você está criando uma hierarquia entre as pessoas. Você está falando que uma pessoa que fala sem erro gramatical é superior ou melhor que a que fala com um monte de erro gramatical, sendo que ambas estão se expressando e conseguindo comunicar. Então, para qualquer questão do Enem, você deve considerar esses conceitos de preconceito linguístico, que é considerar alguém superior ao outro pelo jeito de falar, e isso é um erro. E também a questão da violência linguística, que é julgar uma pessoa ou inferiorizar uma pessoa pelo jeito que ela fala. Então vamos aí para os nossos dois últimos tipos. É meio que tipo barra dica, mas é importante. Tem algumas questões do Enem que você não vai ter ideia da resposta. Quando isso acontecer, você lê a pergunta e emenda no final da pergunta as alternativas. Aquela que fizer maior sentido para você, você pode considerar correta. Não necessariamente vai ser a correta, mas é mais provável. Então, se você não tem ideia de qual é a correta, se você não tem nenhum outro fator para usar para decidir qual é a correta, cria uma frase, juntando a pergunta com a alternativa, aquela que fica melhor na sua cabeça, que fica mais fluida, que você acha que faz mais sentido, você assinala como a certa. E aí vamos para o último tipo, que é questões de interpretação puramente. 1/3 da prova de linguagens não tem uma teoria por trás, é puramente interpretação. Então tem várias questões que mesmo que você não saiba, você tem que acalmar, ler com calma, ler com atenção e tentar achar a resposta no texto. E só isso faz com que você tenha a chance de, mesmo sem saber teoria nenhuma, acertar 1/3 da prova, porque tem esse tipo de questão que é puramente interpretativa, que não depende de nada além de uma boa leitura e boa interpretação. Então essa foi a última dica do vídeo, o último tipo de questão que eu queria te falar. Eu vou deixar aqui no final aquele outro vídeo mais avançado para quem está travado aí nos 35 acertos, mas você só deve assistir qualquer vídeo adicional se você acha que isso não vai te deixar nervoso. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, boa prova e obrigado!